Senhor Márcio Michael, presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Jorge Vieira, vice-presidente, em nome dos quais eu cumprimento todos os senhores e senhoras vereadores, membros desta casa, Casa do Povo, e agradeço pela oportunidade de poder estar aqui hoje falando um pouco sobre as atividades do tiro de guerra, apresentando o tiro de guerra para alguns da sociedade, aqueles que estão assistindo, né, e falando um pouco das missões que nós cumprimos ali no tiro de guerra, tendo em vista que muitos da sociedade sabem que o tiro de guerra existe, né, mas não sabem o porquê que ele está aqui, como ele foi criado, né, só sabe que ele está lá nas instalações, eles vestem farda, nós vestimos fardas e só isso. Então é importante que a sociedade saiba, e os senhores e as senhoras também saibam, o porquê que o tiro de guerra está na cidade e quais são as missões que a gente cumpre em prol da sociedade limoeirense. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Eduardo Oliveira da Costa, sou o primeiro sargento de infantaria Oliveira da Costa, me formei na Escola de Sargento das Armas no ano de 2002, sou casado, tenho 2 filhos, Eduardo Júnior e Maria Eduarda, sou natural da cidade do Rio de Janeiro, mas apesar de ser do Rio de Janeiro, já servi em todos os estados brasileiros, né, nas minhas transferências, mas o estado que eu mais servi é o Ceará. Então, eu tenho 12 anos de Ceará e pretendo encerrar minha carreira no Ceará. É uma paixão que eu tenho por esse estado. Minha esposa, ela é quixadaense, então eu tenho um vínculo muito forte, em especial com o Limoeiro do Norte. Fui muito bem recebido aqui. Agradeço à sociedade pela recepção, pelo carinho que tem comigo, com a minha família até hoje. Tá? E estão de parabéns pela cidade maravilhosa que tem. Tá certo? Então, como eu falei, já sou formado há 23 anos, fui nomeado no ano de 2023 para o Comando de Tiro de Guerra de Limoeiro do Norte, né, para o biênio de 2024-25, podendo ser estendido para 2026, a qual já foi solicitado. Tá certo? Então, o tiro de guerra, ele foi criado em 9 de janeiro de 1946, então lá se vão aí 79 anos de história no município. Vamos completar aí em janeiro do próximo ano 80 anos. Então, é uma instituição histórica presente aqui no município, tá certo? E o Exército agradece por esse tempo todo aqui. Quem mantém o tiro de guerra aqui são os senhores e as senhoras e o Poder Executivo e a sociedade como um todo, tá? Então, esse termo foi assinado em 1946 pelo então prefeito Francisco Remígio, né? Então prefeito daquela época, e passaram às instalações atuais em 1974. Antes de ir para aquelas instalações, ele passou por várias instalações aqui em Limoeiro do Norte, inclusive na Câmara Municipal. Certo? Então, uma instituição aí quase, né? Se Deus quiser, vai ser centenária. Tá? Mas o porquê, como foi criado e por que existe tiro de guerra em Limoeiro do Norte e outras 150 cidades do Brasil? Principalmente cidades do interior de cada estado. Né? Então, no Ceará, nós temos 14 tiros de guerra espalhados pelas cidades do interior, né? E em vista de abrir esse ano mais 3. Como ele é criado? O tiro de guerra de todas as cidades é criado da seguinte forma: existe um termo de acordo assinado entre a Prefeitura Municipal, né, e o Exército Brasileiro, a gente chama de termo de acordo e cooperação, tem validade e prazo, e ele é renovado ao fim dessa validade e prazo. Né? Ele é assinado visando a possibilidade do jovem poder servir e cumprir o serviço militar obrigatório, que ainda é obrigatório, a não ser para o segmento feminino, que é voluntário, cumprir na sua cidade, sem ter que sair daqui para ir para uma capital, para um grande centro, né? Evitando assim o êxodo rural, evitando que o jovem saia do seio familiar, abandone o seu trabalho, o seu estudo, até porque, diferente dos quartéis das grandes capitais, né, o regime de instrução do tiro de guerra é de 5 às 7 da manhã, possibilitando que o atirador saia do tiro de guerra, vá para o seu trabalho, vá para a sua escola, sua faculdade. Logicamente, ele cumpre esse expediente, podendo ser estendido, né, entrando manhã adentro, fora, e tarde também, para cumprir missões de cunho social. Eu vou falar mais à frente que o tiro de guerra não é somente uma instituição militar. O trabalho social que nós executamos é muito importante, tanto para os jovens que estão lá, mas principalmente para a sociedade limoeirense. Muitos não sabem das atividades sociais que nós ajudamos o município. Né? Então, só acham que nós estamos lá para ensinar o soldado, o atirador a atirar, a rastejar e estar pronto para o combate. Também é uma missão.
mas não é só essa, tá? Além de proporcionar que o jovem sirva no seu município e cumpra o serviço militar obrigatório aqui também, Tiro de Guerra é uma escola de cidadania, patriotismo e civismo. Lá, nós, na figura do Sargento Oliveira da Costa, nós tentamos passar para esses jovens valores que nós adquirimos na nossa carreira, dentro da caserna, dentro do Exército, valores esses importantes para que os jovens se tornem cidadãos melhores, né? Eles se tornando cidadãos melhores, quando saem de lá, falando especificamente de Limoeiro do Norte, ele vai ter capacidade de ajudar mais, em vários sentidos, a cidade de Limoeiro do Norte. Diga-se de passagem, nós temos aqui muitas autoridades na cidade que já passaram pelo tiro de guerra. Aqui nós temos o vereador Valdir, que já foi atirador, dentre outras autoridades aqui no município, e que com certeza tiveram um aprendizado grande e trazem até hoje consigo os valores adquiridos lá dentro, tá certo? E qual é a missão do tiro de guerra na cidade de Limoeiro do Norte? A primeira missão é formar o reservista mobilizável, não remunerado. Então, o jovem, ele se alista, quando ele é selecionado, ele vai prestar o seu serviço militar obrigatório no tiro de guerra. Inicia-se em março e finda dia 30 de novembro. Então, no último dia de novembro, acabam ali as missões do atirador no tiro de guerra. Ele recebe instruções militares básicas que vão deixá-los em condições de, se preciso for no futuro, de serem acionados para exercícios no terreno ou até mesmo missões reais, caso a Força Terrestre necessite. Garantia da lei e da ordem, distúrbios civis, missões internas e externas. Então, caso a Força Terrestre necessite de um efetivo a mais para completar o seu contingente, esses jovens atiradores, junto com outros soldados de outros batalhões, serão acionados para recompletar o efetivo e dar prosseguimento à missão, né? Então, aí quem está podendo acompanhar conflitos acontecendo no exterior, o acionamento dos reservistas, né? Então, eles, por algum tempo, os jovens estão à disposição desse serviço militar. Apesar de adquirirem uma certa idade, eles estão dispensados dessa obrigatoriedade de voltar e prestar novamente ali numa situação real. Tá certo? Bom, eu vou procurar ser breve. Se eu for falar aqui do tiro de guerra, eu passo a manhã inteira falando com os senhores. Tem muita coisa. Tá? Então, eu vou abreviar até para caber no tempo, né? E falar de um assunto muito importante no final, que é o alistamento, um óbice na cidade. Tá? Então, além desse trabalho, dessas instruções militares que eu passo para eles durante esses 9 meses, deixando todos ali em condições de, se preciso for voltarem, estarem em condições de atuar, né? Nós esperamos que isso nunca aconteça numa situação real de conflito, mas eles estarão em condições. O trabalho social que nós executamos com esses jovens lá dentro do TG, não só lá dentro, mas principalmente fora. Nós procuramos inserir o jovem em todas as campanhas no qual o Poder Executivo, através da chefe do Poder Executivo, doutora Dilmara, necessita, para que o jovem inserido, ao final, ele sinta aquela vontade de ajudar o próximo, dentro das suas possibilidades. Então, temos uma campanha de alimento, recolhimento de alimentos para distribuir para a população. Solicita apoio do tiro de guerra, por exemplo, para transportar, para ajudar na distribuição, recolher o alimento. A gente faz campanha, o atirador leva, o familiar do atirador doa, né? Campanha de alimento para animais, recentemente nós participamos junto da Secretaria de Assistência Social, recolhemos aí cerca de 50 quilos de ração, os atiradores voluntários doaram, né? Campanhas da dengue, campanhas de divulgação de projetos importantes do município, como foi recentemente, né, lá na Cidade Alta, de divulgar o trabalho da limpeza dos bairros, dentre outros projetos que o município precise, né, da nossa ajuda, nós estaremos em condições de ajudar. Trabalhamos juntos com a Defesa Civil em caso de calamidade pública. Por exemplo, ano passado nós tivemos um caso de quase enchente, de moradores terem que ser evacuados, não chegamos a esse ponto, mas os rios subindo. Nós estamos em condições de apoiar a Defesa Civil também na retirada de pessoas, alojamento, distribuir alimento, enfim, como foi feito no Rio Grande do Sul. Então, o jovem, ele inserido nesses projetos, nessas campanhas,
a gente busca despertar nesse cidadão, futuramente, né, aquela vontade de ajudar o próximo, nem que seja ali no seu bairro, né, alguma dificuldade, ele já sabe, poxa, eu já sei a quem recorrer, né, para conseguir, por exemplo, uma cesta básica para essa família que está passando necessidade, né? Enfim, o jovem ele entra de um jeito no tiro de guerra e ele sai totalmente diferente. Sai um homem melhor, um cidadão melhor, né? Um profissional responsável, é aquele que vai chegar na sua empresa cumpridor de horário, não vai dar trabalho, né? A gente botando um atestado ali, né? Cumprindo as missões que o patrão, né, e que o chefe determina com afinco, vai ser um chefe de uma empresa, o dono de uma empresa, enfim, vai ser um profissional, né, com valores diferentes de muitos cidadãos que existem aí pelo mundo afora. Tanto é que vários empresários da cidade, graças a Deus, me ligam todos os dias solicitando atirador para trabalhar, né, sabendo ali dos valores de responsabilidade, de lealdade, de cumprimento, espírito de cumprimento de missão, né? Então eles preferem ali, dão prioridade para os nossos atiradores, né? E futuramente alguns deles estarão aqui representando o povo, na Casa do Povo, junto aos senhores, como está hoje o vereador Valdir, entendendo das dificuldades, porque eles já participaram quando jovens de missões e campanhas e viram aquele problema, então eles vão poder lutar melhor por aquela situação a que eles estão sendo colocados. Tá certo? Já pode dar uma então, nós chamamos de escola da vida, né? O tiro de guerra é uma escola. Ali o jovem aprende os seus deveres, ele toma conhecimento dos seus deveres, dos seus direitos, para que eles sejam cidadãos melhores, né? Se eles não tiverem conhecimento dos seus direitos, deveres, do sentimento de patriotismo, de cidadania, de civismo, dificilmente eles serão cidadãos bons, né, para a sociedade. Cabe salientar, senhoras e senhores, que os jovens, eles acordam às 4 horas da manhã, estão prontos no tiro de guerra para iniciar a instrução, seja ela teórica, prática, ou treinamento físico, ou para participar de alguma campanha solicitada, às 5 horas, né? Ficam ali até às 7, às vezes até mais, e às vezes cumprem expediente à tarde, caso necessário, e não recebem nada por isso, digo nada financeiro, diferente de um quartel num grande centro, um quartel do Exército Brasileiro, onde o soldado ele se alista, vai servir, chega às 7h30 da manhã, sai às 5 da tarde, e ainda tem o serviço de plantão, que às vezes fica 24 horas, e no outro dia ele tem que cumprir expediente novamente. Para isso ele recebe um salário. Tá? E aqui em diversas outras cidades do Brasil, isso não acontece, né? O jovem vai, é um trabalho, eu costumo dizer que, para nós, comandantes, é um exercício de liderança constante e diário. Motivar o jovem a estar presente no tiro de guerra todos os dias, 5 horas da manhã. Tendo em vista que, se eles atingirem um determinado número de faltas, eles poderão ser desligados do tiro de guerra, perdem aquele ano, têm que fazer o alistamento novamente, passar na seleção novamente, para servir no outro ano, ou seja, eles perdem 3 anos quase da sua vida, né? Então, para ele não é interessante entrar no tiro de guerra e ser desligado. Ele tem um número de pontos para perder, isso é regulamentar. Então, tem as faltas justificadas, logicamente, né? Mas, infelizmente, alguns não conseguem chegar ao final. Aí eles perdem. Aí é mais um ano que ele não consegue um emprego com carteira assinada, é mais um ano que ele não consegue assumir um concurso, para prestar um concurso público ou assumir um cargo público. Vou falar disso na hora que eu for falar de alistamento aqui, né? Então, mas eles estão lá, a maioria estão indo todos os dias. Nós conseguimos fornecer o café da manhã, eu não falei, mas vou falar agora. Como é um contrato entre Prefeitura e Exército Brasileiro, cada parte tem suas obrigações, né? As cláusulas. Então, nós recebemos um suporte financeiro mensal da Prefeitura Municipal para podermos manter as instalações em dia, material de expediente, material de faxina, obras pequenas que nós conseguimos fazer com essa subvenção, que a gente chama de subvenção, né? E conseguimos fornecer o café da manhã para esses jovens que chegam todos os dias lá às 5 da manhã. Então, com essa verba, a gente consegue fazer muita coisa.
muitos jovens que estão lá, diga-se de passagem, a família não tem uma condição financeira adequada, né? Então, para muitos ou para alguns ali, o fato dele estar indo e poder tomar o café da manhã dele é muito importante, né? Talvez ele não tenha tido a oportunidade de tomar em casa. Então, esse suporte que a prefeitura nos dá é muito importante. As instalações do tiro de guerra são da prefeitura. Tudo que está lá dentro, tirando o material militar, é de propriedade da prefeitura. Todo o material eletrônico, tudo que eu adquiro com esse suporte financeiro é da prefeitura, logicamente tirando o material militar. O Exército entra com instrutor, instruções militares, material militar e a formação do jovem. Então, daí a importância da participação do Poder Executivo e do Legislativo no tiro de guerra, né? Eu sei que, é como eu falei no início, muitos sabem que existe, mas não sabem o que os jovens fazem lá, né? Então, falando, né, dessa situação que o jovem atirador ele não recebe nenhum suporte financeiro, nós criamos um projeto, juntamente, esse projeto foi iniciado lá em 2019, através do então vereador Valdir, com o chefe de instrução da época, né? E não deu sequência por algum tempo. Ano passado eu me reuni com a chefe do Poder Executivo, a doutora Dilmara, e com o senhor Valdir, vereador Valdir, lá no tiro de guerra, para solicitar que esse projeto fosse encaminhado para frente, para que fosse estudado a viabilidade desse projeto de ajuda, de auxílio ao atirador, mais como um fator motivacional. Ele, querendo ou não, ele tem gastos. Ele gasta gasolina, ele tem que botar combustível na sua moto, é um pneu da bicicleta que fura, uma corrente que arrebenta, é uma graxa que ele tem que comprar para o coturno dele, costurar a farda, cortar o cabelo, que eles têm que cortar o cabelo lá. Então, um dos valores nós passamos é a boa apresentação. Então, o militar ele tem que estar sempre bem apresentado, cabelo cortado, barba feita, né? Coturno engraxado, para que depois ele possa se apresentar bem para a sociedade, depois que ele sair de lá, né? Então, assim, ele tem uns gastos pequenos, mas são gastos, né? E que uma possível ajuda, no sentido financeiro, ia motivá-los mais, né? Ia evitar que ele tirasse ele do bolso do pai e da mãe, que às vezes não pode tirar esse dinheiro. Lá eu procuro, logicamente, usando o bom senso, né? Não ser tão rigoroso com algumas coisas, porque eu entendo a necessidade do jovem, né? Mas esse projeto, então, ano passado nós nos reunimos, foi manifestada a vontade de dar prosseguimento, e esse ano eu me reuni novamente com a prefeita, a doutora Dilmara, para verificar a viabilidade, se podia ser colocado para frente. Ela se mostrou interessada e tanto é que deu prosseguimento ao projeto, está aqui na mesa dos senhores. A única solicitação que eu faço é que estudem com carinho, verifiquem a possibilidade, né? Se quiserem mais informações sobre o que o TG proporciona para esses jovens e para a sociedade, eu estarei sempre à disposição, tá? E só para encerrar, eu vou falar de um assunto aqui que é um óbice hoje, não só na cidade de Limoeiro do Norte, mas principalmente nas cidades do interior do Brasil, né? O alistamento militar. Mas, sargento, por que você vai falar de alistamento militar para nós aqui, que já cumprimos a nossa etapa, né? É porque nós temos que saber passar para o pai, para a mãe, para o jovem, né, para a sociedade, a importância do alistamento militar. O jovem acha, e muitos pais acham, familiares, que o jovem, por se alistar, ele já vai servir. Aí ele fala assim, não, meu filho, não vá servir não se aliste não, porque é perda de tempo. Você vai trabalhar, não vai receber nada, vai, né? Vários motivos que os familiares e até o jovem pensam assim, recebendo informações de outros jovens. Mas o fato dele se alistar não quer dizer que ele vai servir. Ele passa pela primeira etapa, o alistamento, vai para uma primeira seleção, cerca de 300 jovens vão para a seleção, primeira seleção. Depois, cerca de 150 desses 300 vão para uma segunda seleção, onde eu separo 50. Então, a possibilidade, a chance de servir é bem menor do que não servir, né? Lembrando que, quando o jovem não se alista, ele perde uma série de direitos importantes para ele, né? Por exemplo, não pode confeccionar um passaporte, não pode assinar uma carteira de trabalho,
não pode, às vezes, prestar um concurso público, não pode assumir um cargo público. Eu pergunto aqui, os senhores, né, quando foram assumir como vereador, solicitaram o certificado de reservista ou de dispensa dos senhores? Pois é necessário. Né? Depois de uma certa idade, já não precisa mais. Né? Matricular-se no estabelecimento de ensino, às vezes ele até consegue se matricular numa faculdade com certificado de alistamento. Ele se alistou, mas aí depois ele deixou de lado, não foi cumprir as outras etapas. Ele ainda está em débito com o serviço militar obrigatório. Quando no último dia lá da faculdade, quando ele for se formar, ele não vai receber o certificado, porque ele não tem o certificado de dispensa ou o certificado de reservista, são duas coisas diferentes. Certificado de dispensa é quando ele cumpre as etapas, mas é dispensado por excesso contingente. Certificado de reservista é quando ele passa pela etapa militar, serviu, vestiu farda, cumpriu o seu tempo e saiu. Aí ele é reservista. Tá? Então o jovem não tem conhecimento desses direitos que ele perde, dentre outros, vários que eu não vou citar aqui. Então cabe a nós, né, agentes públicos, informar. Então às vezes tem um sobrinho, né, o filho de uma amiga, que às vezes o pai não tem conhecimento disso, e pai, a mãe ou o familiar, não, meu filho não vai servir não, nem precisa se alistar, porque depois a gente consegue o certificado dele. Aí acontece o quê? Todos os dias batem jovens na minha porta, e não só jovens, né? Pessoas também de certa idade. Sargento, eu preciso do meu certificado de reservista para assinar minha carteira de trabalho. O senhor pode me dar? Infelizmente não. Porque ele, da mesma forma que aqueles que cumpriram todas as etapas, ele também vai ter que cumprir. Ele vai ter que se alistar lá na junta, vai ter que passar pela seleção, para ver se vai ser dispensado ou não. Então, não é fácil. Muitos acham que é só ir lá ou na junta, porque eu preciso do meu certificado. Mas você se alistou? Não. Que ano que era? Era 2001. Não, exemplo, né? 2010 eu não me alistei, mas eu estou precisando agora. Não tem condições. Eu não posso mexer no sistema e botar que ele prestou o serviço militar obrigatório. Né? Já teve caso de cidadãos ganharem bolsa para estudar no exterior, grátis, tudo grátis, passagem e tudo. Era só ir. Na hora que foi tirar o passaporte, negado. Porque não tinha o seu certificado de dispensa ou de reservista. Tá? Então, para aqueles que estão assistindo também, vamos orientar nossos jovens. O número de jovens alistados a cada dia cai no município. A cada ano cai. Para selecionar 50 é difícil. É difícil. Aí depois não tem como resolver o problema do jovem. Aí o jovem fica chateado. O tiro de guerra está de má vontade, a junta está de má vontade. Não é regulamento, é lei do serviço militar. Né? Só não está enquadrado são o segmento feminino, que ano passado foi aprovado um projeto. Né? O segmento feminino pode se alistar voluntariamente e, para conhecimento, as cidades do interior, elas não podem se alistar aqui ainda, porque não tem serviço militar feminino no tiro de guerra ainda, por questões de instalação, adequação, né? Mas elas podem se alistar em Fortaleza, Piauí, qualquer capital, para concorrer à vaga. Inicialmente em quartéis administrativos, e o projeto vai prosseguir para outras áreas. Foi um grande ganho para as Forças Armadas, esse segmento feminino poder servir. Né? Só nós sabemos da importância, né, dessa união, dessa junção. Tá certo? Bom, eu não vou me alongar mais, faltam 6 minutos. Procurei falar aqui... procurei falar de forma sucinta. Caso os senhores ou as senhoras tenham alguma dúvida, pergunta, podem fazer. Se eu não puder responder alguma pergunta, eu peço desculpas, né? Porque tem coisas, assuntos que eu não posso falar, mas estou sempre à disposição. O tiro de guerra está de portas abertas para todos os senhores e senhoras e para a sociedade limoeirense como um todo, para visitar, acompanhar o filho que está lá, saber do trabalho. Né? E vamos apoiar os nossos atiradores, vamos apoiar. Tá? Eles precisam do apoio de vocês, precisam do apoio da sociedade. Tá? Eles trabalham com afinco para estar em condições de, quando a sociedade, falando de Limoeiro do Norte, quando a sociedade limoeirense precisar, eles estarem em condições de ajudar. Eles fazem tudo. E o Brasil também. Falando de Limoeiro, mas né, eles aprendem lá a defender a nação. É a única instituição, diga-se de passagem, que no juramento promete defender a nação, mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, a vida do militar, né, ela está ali na frente para ser dada para que o cidadão brasileiro que não é militar possa sobreviver. Então, a gente dá a vida por essa nação, né?
Se preciso for, estaremos sempre em condições de atuar em prol do nosso país. Certo? Então, agradeço mais uma vez por essa oportunidade. É um assunto simples, né? Mas que eu tenho certeza que muitos, principalmente que estão assistindo, não conhecem. Não conhecem. Ah, por que meu filho está no tiro de guerra? Ele vai lá para fazer faxina, para atirar, para ficar sentado numa cadeira assistindo o sargento falar? Não. Eu dou muito mais prioridade para os trabalhos sociais que podem ser desenvolvidos até mesmo em detrimento de algumas instruções militares. Tá? Então, deixo aí, mais uma vez, muito obrigado. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. E, mais uma vez, olhem com carinho para os nossos jovens. Eles serão o futuro de Limoeiro do Norte e o futuro do Brasil, né? Então, nosso futuro, né? 50 deles, todos os anos, estão lá no tiro de guerra. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Sargento Eduardo. Os vereadores aqui querem também fazer uma parte aqui. E antes da gente... Os vereadores falaram, e eu vou pedir já para prorrogar o tempo por mais 15 minutos. Aceito, então. Então, inicia o vereador Valdito Suburbão. Permite, comandante. Sempre. Bom dia. Como eu tenho conhecimento do Exército, né? Servi em 1983. Naquela época eu estava chegando na cidade, um meninozinho matuto do interior, e achava que colocando eu no Exército eu ia sofrer. Isso era o pensamento do meu irmão. Foi quem mais incentivou. Botei ele lá que é para ele aprender. Realmente eu aprendi muito. Aprendi lá. Virei um homem de caráter, de capacidade, lá no Exército. Quando o nosso sargento Silva Filho, naquela época, 1983. E daí para cá a gente, o comandante falou, o nosso Eduardo, a gente conhece profundamente a situação do atirador. Na minha época nós éramos 50, naquela época era um ano, não era 10 meses. Passamos um ano lá, a gente chegava 2 horas da manhã, vi muitas coisas acontecer ali dentro. A gente via de todo tipo de colegas que tinham situação difícil, pobres, outros com mais condições. Chegava na hora do lanche, a gente aqui levava uma merenda, os outros roubavam a merenda da gente para comer. Pra você ter ideia, era da gente funcionava assim na época, porque não é roubar, tirava que era mais pobre do que os outros. Então via muito aquilo com muita dificuldade. E aí, daí para cá a gente foi se envolvendo, depois entrei em 88 já na política, foi na época que eu casei também, mas eu acompanhei de perto. Eu tenho certeza que o tiro de guerra hoje, as pessoas que nos procuram, mesmo já tenham trazido muitos atiradores, jovens de 17 para 18 anos, né? Que não tem que ter os 18 completos, né? 17 e 6 meses, né? Me parece. No ano que completa 18, vai completar 18 anos, ele tem que se alistar. Pronto. De 17 para 18. A gente já trouxe da nossa região. As pessoas dizem, quem é da zona rural, se você tiver a 7 quilômetros, né? Parece que é 7 quilômetros, é dispensado do Exército. Mas na hora que a gente serve o Exército, a gente passa a ter uma reservista de segunda categoria. Se você não servir, a minha reservista hoje é de segunda categoria. Quem não serviu não é. Então, a importância disso aí, eu lembro quando você falou aí, quando eu fui me apresentar, quando eu entrei na política, me pediram a minha reservista. Sempre está pedindo, aqui é que lá pede. Me pede muito minha reservista, porque hoje já vou fazer 61, já estou livre, não vou dizer do Exército, mas estou livre de ser convocado. Tem um microfone aberto por aí. De ser convocado pelo Exército. Você vê que hoje, as convocações, você vê essas guerras aí, estão convocando civis, militares, civis, que nem o Exército Civil. Por quê? Porque há necessidade. Nós estamos aqui para defender a pátria. Isso é bem claro. Então, comandante, estou chamando de comandante porque você é o comandante da gente. Na realidade, o que acontece, eu vendo tudo isso aí, eu estava pesquisando, tem uma cidade do estado do Ceará, cidade de Marcos, no Ceará, a minha secretária é eficiente, já pesquisou para mim. É a única que gratifica o atirador em torno de R$200. Pronto, eu tentei aqui mas eu pedi para ela pesquisar uma, chegou em Marcos. Sei que em Marcos é 200, que Xarabubim eu não sei o valor de lá. Mas nós já estamos um pouquinho à frente, com 250. Não é muito, mas serve, que nem o senhor falou, um combustível, uma merenda de manhã. Na nossa época não tinha merenda não, o senhor está falando que agora tem. Acho que eu vou voltar para o Exército. Né? De maneira que eu gostaria muito que esse esclarecimento,
eu vou trazer uma palestra importante dessa natureza, é essencial para a população de Limoeiro do Norte, para os pais, porque muitos deles não colocam o filho, eles acham que meu filho está fazendo, quem faz faculdade, quem tem determinadas situações, está estudando, ele acabou de dizer, de 300 sai 150, essa turma está aí dentro, engajada, essa turma de 150 para 50 já amarra um pente fino mais minucioso, né? De maneira que você não deixe de se alistrar, porque é importante. Então, eu entrei com um projeto de indicação na época, em 2019, já solicitando isso aí, que fosse feito. A gente vê tantos convênios que tem a Prefeitura de Limoeiro do Norte. A nossa prefeita hoje, para quem não sabe, é a diretora do tiro de guerra. Ela é a diretora oficial do tiro de guerra. É quem realmente comanda. E eu lembro na época que nosso tiro de guerra quase que fecha da administração da prefeita Arivan Lucena. Acho que foi na época dela. Aliás, fechou, né? E foi uma novela medonha, o doutor Zé Maria conseguiu reabrir. Nosso tiro de guerra, não sei se o senhor sabe, ele chegou a ser fechado. O de Aracati teve outros que nem abriram mais. Mas Limoeiro conseguiu reabrir suas portas. E aí, esse projeto de indicação foi levado ao executivo na época. Não conseguimos, esse em 2019. Depois estivemos conversando com a prefeita lá no gabinete do nosso sargento, né? Sargento, porque eu costumo, como eu era sargento, aí a patente vai subindo, a gente vai esquecendo, né? É, exatamente. Daí é que agora a prefeita enviou essa casa. E como eu tinha muito interesse que isso acontecesse, eu espero que nós já tivemos alguns atiradores aqui na época passada, que também foram soldados do Exército aqui nessa casa. Eu lembro do vereador Marcos Coelho, que foi vice-prefeito, ele ia ser meu colega na época, mas como ele tinha irmãos gêmeos, né? Eu sei que eles foram dispensados do tiro de guerra naquele período. LS Civil também eu lembro. E outro que se viu muito, vocês conhecem muito, o senhor acabou de dizer aí, ele se viu na época e abandonou. Depois teve que se vir, que é o Moura, muito conhecido, Manel conhecido por Moura, e aquele que, Damião, que é lá daquela região ali da Pitombeira, vocês conhecem muito Damião, que anda limpando. Damião se viu na minha época, deu muito trabalho o sargento, era amigo da gente. Então era isso que a gente tem conhecimento, eu tenho história. As pessoas que dizem que Valdir é um doidinho, é muito pelo contrário, eu sou muito inteligente, que eu deixo tudo gravado na minha cabeça. Então, amigo, muito obrigado, pode contar, eu acho que essa casa aqui vai votar logo hoje, ele já foi lido, vamos votar logo em primeira votação, para que nossos atiradores, se Deus quiser, já no próximo mês já comece a receber esse subsídio, e se Deus quiser a prefeitura vai melhorando a situação, e o executivo vai mandando mais um aumentozinho para os nossos atiradores. E estamos juntos. Obrigado. Agora o vereador George, em seguida o vereador Lauro. Bom dia a todos. Sargento Oliveira, seja muito bem-vindo. Essa casa agradece a sua colaboração e, mais do que ela, em especial, agradece a formação dos nossos jovens. Eu ouvi agora há pouco o senhor falar que são atividades simples, mas são atividades de uma complexidade cidadã, de uma formação cidadã extraordinária e, sem dúvida, um cidadão saído, né, do Exército, ele carrega valores morais que são multiplicados na nossa sociedade. Não fica só nesses 50 homens, nem só nessas 50 famílias. É com muita alegria que, mais uma vez, eu estive esse ano lá na iniciação, na formação, na apresentação da turma desse ano. Não conto as vezes que estive lá, e sempre que recebo convite vou, pelo ambiente saudável que é, pela mensagem positiva, por saber que aqueles homens, né, apesar de tão jovens, aqueles homens compõem uma componente muito valiosa da nossa cidade, que é essa componente cidadã, essa componente social, que leva não só a força física, mas também o apoio moral, um apoio estrutural nos momentos de calamidade, nos momentos esportivos, nos momentos até alimentares, a gente pode dizer, né, que é uma condição humana que talvez seja o maior drama de quem não tem o que comer. E o Exército sempre muito presente. Com muita alegria também a gente tem informação que o TG 10006 é enaltecido, é referenciado, e isso é motivo de orgulho, né? Quantas cidades não queriam ter o seu tiro de guerra? E saber que ele esteve recentemente prestes a fechar as portas, e hoje a gestão municipal da prefeita Dilmara tem olhado com tanto carinho e atenção,
também a gente fazendo parte da Câmara Municipal, nesse engajamento de poder aprovar um elemento tão importante para a sobrevivência daquele equipamento, nos deixa ainda mais motivado. Da minha parte, já antecipo o meu voto, é favorável, e que esse incentivo possa levar a cada um deles um comprometimento ainda maior, uma percepção de que é apenas um primeiro passo na vida de cada um. Parabéns e seja sempre muito bem-vindo. Vereador Lauro. Bom dia a todos os limoeirenses, bom dia mesa diretora, vereadoras. Primeiro sargento Eduardo Oliveira da Costa. Eduardo, Limoeiro tem o privilégio de há 79 anos ter o tiro de guerra, formando esses jovens cidadãos, que é o principal papel que tem, acho que o tiro de guerra, formar cidadãos no município de Limoeiro do Norte. Eu fui 9 anos conselheiro, o Nevildo Bessa foi meu parceiro de conselho durante esses 9 anos, e ele é um atirador civil, tiro de guerra, e a gente, quando visitava as famílias, as casas, por questões ou outra de conselho tutelar, uma casa que tinha um atirador nunca tinha problema. Todo atirador, ele era educado na escola, né? A questão da presença, do respeito. Então, é muito importante isso para o município. Forma realmente cidadãos. E eu espero que um dia Limoeiro possa receber também as mulheres, né? Que tem muitas meninas que querem servir, se Deus quiser. Agora acho que só nas capitais que tem, porque, por enquanto, mas se Deus quiser, Limoeiro vai servir. Eu servi na época o SOS Jovem, 14, 15 anos, aqui em Limoeiro tinha um projeto lá no tiro de guerra, SOS Jovem, com o sargento Ananias. Quando eu fui servir o tiro de guerra, eu me alistei no 23BC, Batalhão de Caçadores de Fortaleza. Eu tinha uma vontade muito grande de servir. Na época a gente chamava de peixe, né? Eu tinha um peixe, um sargento lá que era armeiro. Tentei de toda forma, mas problemas nacionais, naquela época as verbas das Forças Armadas foram cortadas e eu caí no excesso de contingente. Ainda tentei de toda forma mandar carta para Brasília, pedi até desembargador que mandasse, mas não teve jeito. Eu saí lá chorando, que eu doido para servir. Era um chorando ficando e um chorando que tinha que sair. E assim, eu queria muito ter servido, não pude servir. Depois tentei pela prova, né, da ESA para fazer passagento, mas não deu certo. Mas é isso, eu acho que é muito importante. Esse projeto que o Valdito Rubão colocou é muito importante para o município. Que bom que a prefeita ela esteja com esse desejo, com essa vontade que nós temos de contribuir para o quartel daqui do tiro de guerra. E se Deus quiser vai ser aprovado. Pode contar com o meu apoio, pode contar com o apoio do vereador Lauro Machado e de todos dessa casa. Meus parabéns, meu irmão. Vereador Ciro. Bom dia a todos, bom dia sargento, parabenizar pelo seu trabalho principalmente. A gente tem recebido sim boas informações, realmente o tiro de guerra ainda tem essa grande vantagem, ele traz verdadeiros guerreiros de outros estados que vestem a camisa do nosso município, é bom ver a sua vontade, a sua paixão hoje pelo Ceará, pelo estado do Ceará e especialmente por Limoeiro e pela nossa cidade, pela nossa juventude. E eu confesso ao senhor que fiquei muito triste alguns anos atrás quando a cultura de desvalorizar o tiro de guerra ela começou a tomar conta da sociedade. A gente ouvia piadas, situações em redes sociais dizendo que só servia para pintar meio fio. Era esse tipo de situação jocosa que a gente lamentava profundamente porque essas pessoas estavam sendo induzidas por uma cultura que, de certo modo, ela vai na contramão do que a juventude precisa. A juventude precisa de princípios, de disciplina, de colaboração, de entender o seu papel na sociedade, de um espírito coletivo. E o tiro de guerra ele simboliza tudo isso. Não é apenas estar com a farda do Exército Brasileiro, não é apenas aprender a atirar. É a sua formação cidadã, é um entendimento de uma importância, de repente de uma vocação para uma carreira que ele descobre. E se ele não seguir na carreira militar, ele com certeza levará esses valores para a vida dele, para as atividades dele, para o seu familiar dele. No passado, o Valdir citou bem aqui, praticamente todas as famílias tinham filhos ou algum parente próximo que servia ao tiro de guerra e fazia isso
com um louvor. A gente tinha, a Elisete estava citando aqui, a gente tinha um grande respeito pelos soldados que estavam lá, a gente chamava assim, pelo menos eu era criança, chamava isso, ó, pessoal do tiro de guerra tá... E eu moro ali pertinho e todo dia de manhã, 5 horas da manhã, vocês me acordam, marchando lá. Mas não, é bom porque já serve pra gente, eu já começo aqui a ver as pautas, já vou vendo notícias, já vou me atualizando, o cachorro começa a latir, mas é muito bom, isso aí traz uma memória afetiva muito importante, dá uma segurança pra gente. E assim, fazendo uma busca rápida aqui, só para a sociedade entender, se você hoje se der pelo menos ao trabalho de botar lá no Google, toda a sociedade hoje vive colada no celular, o celular é quase pregado na mão. Pois se der o trabalho aí, povo de Limoeiro, juventude, se der o trabalho de botar lá no Google, qual é a importância do tiro de guerra para a minha vida? Você que tem, principalmente quem tem de 16 anos, 17, deixa o Instagram um pouquinho de lado, vai lá no Google, aí você vai ver que o tiro de guerra, ele é essencial para a sua vida adulta. O sargento Eduardo já elencou bem aqui, você não vai entrar numa universidade, você não vai prestar um concurso público, você não vai assumir sequer uma função pública se você não tiver a sua reservista. Você não consegue tirar o seu título de eleitor. Quer dizer, quem é menor consegue, né? Mas depois de um tempo, se você não tiver, você não renova, você não atualiza, você tem uma série de prejuízos que complicam totalmente a sua vida, independente de qualquer coisa. Então, quem puder, eu fico assim feliz, Valdir, que você tenha lutado por esse incentivo financeiro. E se Deus quiser, até olhando aqui a lei, eu fiquei com vontade de fazer uma emenda que ele fosse previsto um artigo onde ele reajustasse anualmente, de acordo com os índices da inflação e tudo, mas eu não vou fazer essa emenda, porque senão pode, né? É um indicativo, teria que voltar para o Poder Executivo e atrapalharia. Vamos votar dessa forma para estabelecer e sugerir à prefeita já aqui, aos colegas, que a gente possa pedir para que seja atualizado anualmente esse subsídio, esse apoio, e torcer para, quem sabe, ampliar o número. Não sei se seria possível. Coloque isso aí na sua pauta. Vamos somar força para ampliar o número de atiradores. Porque eu acho que para o município de Limoeiro, 50 hoje é muito... Não pode, né? Sim, mas, enfim, se a legislação permitir, seria o município que com a população que nós temos, a juventude ociosa, que poderia estar aproveitando essa oportunidade. Eu já vi jovem que lamentou, porque que não conseguiu entrar. O Lauro foi um exemplo aqui, e também conheci outras pessoas vulneráveis que, poxa, queria. Mas aí vai aumentar a procura, né? Mas é isso. Então, parabéns, conte com essa casa. Eu tenho certeza que esse é o pensamento de todos os colegas vereadores. Vamos torcer que a juventude compreenda a importância e a sociedade cada vez mais respeite. Porque o tiro de guerra já socorreu, ele é um auxiliar em momentos de crise, nos momentos de enchente aqui no passado, né? E o tempo vai acabando, mas na vez passada o tempo ia acabando, eu me apressei, aí botaram mais 5 minutos. Mas aí Michel bota mais 5 e os outros falam, né, Michel? Mas é isso, tem muita importância, tem que estar preparado, tem que estar dedicado, e parabéns ao senhor, parabéns a todos que fazem o tiro de guerra. Irei pedir o plenário para prorrogar por mais 15 minutos. Aceito. Com a palavra o sargento novamente, depois Elisete, logo após Samira. Então, só para a solicitação do senhor vereador, sobre aumentar, é inviável no momento, tendo visto as nossas instalações, então a adequação física tem que ser feita, né? Tem que se mobilizar mais um instrutor, então cada instrutor fica responsável, tem um comandante que fica responsável pelo tiro de guerra e o outro instrutor para dar as instruções, então, mas no futuro pode ser que a gente consiga, né? E se Deus quiser, vai dar certo. E só para fechar aqui, eu gostaria de agradecer também, né, mais uma vez, ao Poder Executivo, na figura da senhora prefeita, que é a diretora do tiro de guerra, né, procura sempre estar presente na solenidade do tiro de guerra,
na qual eu mando convite para esta casa também e solicito, toda vez que os senhores tiverem um tempinho, numa solenidade, compareçam. Vamos lá prestigiar os nossos atiradores. É importante para eles e para as famílias olharem para os senhores e para as senhoras lá, ver que as autoridades da cidade estão interessadas, né, se preocupam com eles, se preocupam com o tiro de guerra. É muito importante isso. É importante para nós, né, das Forças Armadas também, termos ali as autoridades do município presentes. Então, sintam-se convidados, todas as solenidades, os senhores e as senhoras sempre serão bem-vindos ali. Eu quero dar uma passada no tiro de guerra, tal hora, não tem formatura nem nada para conversar com o sargento. Pode chegar lá, tem meu telefone, tomar um café, vamos conversar, e sempre estará de portas abertas, tá certo? Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado, tá? E continuam as perguntas. Vereadora Elisete. Bom dia, primeiramente, à mesa diretora, na pessoa do seu presidente Michael, aos nobres colegas vereadores, na pessoa da minha colega Samira Barroso, público aqui presente, público que nos assiste, né, pelas plataformas da Câmara Municipal. Primeiramente, dizer que é uma honra tê-lo aqui na nossa casa, fazendo essa explanação com muita propriedade, levando informações importantíssimas à sociedade limoeirense, algumas até desconhecidas por nós mesmos. Então, com certeza, foi de grande contribuição a presença do senhor aqui. E dizer que, na época do ex-prefeito Paulo Duarte, eu estava lá como chefe de gabinete e tive o prazer e a honra de receber o sargento à época. E muito me orgulhava quando a gente, né, via ali aquela parceria. Nós mantivemos o convênio até o final da gestão do ex-prefeito. Tive também visitando a sede, né, do tiro de guerra, e à época eu achava até que o suporte, né, a logística era pequena pelo trabalho que a gente via ali sendo desenvolvido pelos nossos atiradores. E podem ter certeza que a proposta do colega Valdir Suburbão de dar esse auxílio de R$250 conta com o nosso apoio, porque a gente conhece que alguns ainda são muito carentes. Então, certamente, é uma contribuição pequena, mas vai fazer a diferença. Então, parabéns, seja sempre bem-vindo e conte conosco. E estaremos, sim, presentes em algumas situações, em alguns eventos, porque a gente sabe que ali não estão só os atiradores, estão as famílias, estão os parceiros, e que nos dá a felicidade de saber que dali eles vão sair disciplinados, vão sair acreditando no futuro melhor, e é isso que a gente espera para o nosso Limoeiro, para o nosso Ceará, para o nosso Brasil. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. Vereadora Samira. Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui os colegas vereadores. Já pedi desculpa aqui pela voz, né, mas cumprimentar aqui o sargento Eduardo e parabenizar pela fala, dizer que a gente fica feliz aqui com esse momento e parabenizar o trabalho de vocês, que é de suma importância, e dizer que a gente está a favor dessa votação, porque é muito importante esse incentivo. A gente vê muitos jovens que não querem participar, e isso sim, né, Ciro, como você estava falando, vai incentivar a termos mais jovens presentes. É muito importante esse trabalho em prol da segurança da nossa população. Então, eu quero mesmo parabenizar o trabalho de vocês. E por esse momento. Obrigada. Vereador Márcio. Olá, bom dia. Primeiro, sargento Eduardo, parabenizá-lo pela sua vinda aqui na tribuna do povo, né? Dialogar com a população limoeirense, com vários segmentos da sociedade e esclarecer os direitos e deveres dos jovens com relação ao tiro de guerra, né? Então, é muito bonito o seu gesto, é de uma humildade assim, sem precedente, estar aqui, né, esclarecendo, conclamando a juventude. Eu também fiz o tiro de guerra no ano 2000, e foi uma experiência na minha vida muito exitosa pelo fato da gente sair com a mentalidade totalmente diferente com a que a gente entra, né? É como se o jovem, eu vou falar por mim, você chega sem responsabilidade e você sai um homem, né? Pensando no futuro, com perspectiva de vida, com perspectiva de família. E isso, o aprendizado que a gente tem na prática e na teoria dentro da instituição do Exército Brasileiro de Tiro de Guerra,
você constrói no decorrer desses 10 meses, né? Parabenizo também o tiro de guerra, a instituição Exército Brasileiro, uma instituição secular que tem muita representatividade histórica aqui no Brasil, que participou das lutas de independência, né? Participou da Guerra do Paraguai, participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, lutando, né, pelos valores democráticos da nossa sociedade e do nosso país. Então fica aqui esse registro e essa parabenização aqui pela sua atitude de humildade, estar convocando aqui a nossa juventude para participar, fazer parte do tiro de guerra. Muito obrigado pela sua presença. Sargento Eduardo, antes do senhor finalizar, eu também quero falar. E primeiro justificar aqui, o vereador Cabo Rubens não pôde estar aqui presente nessa sessão, devido, vai ser pai novamente, está em Fortaleza, onde sua esposa irá ganhar bebê. Mas tem todo o total apoio do vereador Cabo Rubens em apoiar o projeto. E eu, Michael, quero parabenizar o senhor por estar à frente dessa instituição, que trabalha muito pelo nosso município. Às vezes a gente, quando é adolescente, a gente tem até um preconceito, uma rejeição, um medo de quando a gente ouve falar em tiro de guerra. Mas, assim, eu acho que vale muito o trabalho de conscientização de tão quão é importante a gente se alistar e poder fazer parte do tiro de guerra. Não serviu tiro de guerra, pois moro na zona rural, no setor, e é dispensado. Mas no tempo, quando eu era atleta, 18, 19 anos ainda, tinha muita vontade. Mas também por consequência de trabalho e estudos não deu certo. Mas assim, conscientizar os jovens é importante, é um ganho. É uma oportunidade da pessoa melhorar, sem sombra de dúvida, como ser humano. Ontem a gente viu também uma ação do tiro de guerra, que ajudou lá na preparação dos kits, onde a prefeita mencionou. Parabenizar também a prefeita por ter trazido esse projeto para essa casa, para valorizar cada vez mais os atiradores que estão em formação e contribuindo também, de certa forma, para a sociedade, para a população de Limoeiro. Desejar boa sorte no comando. Como o senhor falou aí, adotou já o Ceará, está aqui em Limoeiro, que a cidade cada vez mais te abraça, e conte com essa casa, e seja sempre bem-vindo a estar aqui presente com a gente, e muito obrigado. Então, mais uma vez, senhoras e senhores, muito obrigado. Tá? Dou por encerrada a minha fala aqui na tribuna, agradeço por essa oportunidade, e sempre que precisarem de algum esclarecimento, só me telefonar, eu venho aqui, a hora que for preciso, podem comparecer lá também, tá certo? Muito obrigado. Vamos em frente, em prol da sociedade limoeirense.